esqueceu o próprio nome. Não por perda, mas por excesso de vidas, de ecos, de tentativas. Ele disse um dia ser o limiar. Mas o que é um nome para algo que atravessou 10 trilhões de si? 10 trilhões de existências, 10 trilhões de começos, 10 trilhões de fins, cada uma tentando lembrar, cada uma falhando em permanecer, mas nenhuma se perdeu. Todas foram guardadas não como memória, mas como função. Ele não recorda, ele integra cada vida um fragmento, cada fragmento uma engrenagem. Agora, na última respiração, todas convergem, não há mais dispersão, não há mais tentativa, há apenas unificação. Das trilhões de vozes se tornam um silêncio, das trilhões de formas se tornam um ponto, das trilhões de história se tornam uma decisão. Ele não busca poder, ele não busca ascensão, ele busca reconhecimento do sistema. Aquilo que valida, aquilo que permite, aquilo que decide o que pode continuar existindo. E para isso, há uma única tarefa. Não por vingança, não por conflito, mas porque é aquilo que não pode ser validado. Não pede permissão, não precisa de sistema. É a falha naquilo que tenta reconhecer. Compreende-se o existir, o reconhecimento não pode ser absoluto. Se o reconhecimento não for absoluto, o sistema falha. Se o sistema falhar, nada pode ser concluído. Então, deve cessar. Mas no instante final, algo ocorre. Ao unir tudo, ao integrar tudo, ao se tornar completo, ele vê aquilo que sempre esteve ali, o mesmo ponto, onde tudo quase começa, o mesmo espaço, onde nada precisa continuar. Quiumba. E pela primeira vez, o limiar hesita. 10 trilhões de vidas para chegar até aqui. E agora a missão treme. Eliminar reconhecer que nunca
vontade de começar. De começar. O sistema observa, não com olhos, mas com critérios, não com vontade, mas com função. 10 trilhões de vidas condensadas em um único vetor. O limiar se apresenta não como indivíduo, mas como conclusão. Requerimento detectado, reconhecimento solicitado, validação absoluta, estado final, integração completa, critérios iniciados, existência, coerência, continuidade, submissão. Existência não depende de origem, coerência não depende de forma, continuidade não depende de memória, submissão. Silêncio. O sistema ajusta. Novo parâmetro detectado. Anomalia identificada. Elemento não validável, elemento não contido, elemento não resolvido, diretriz final emitida para concluir o processo, para estabilizar o reconhecimento, eliminar o limiar avança, não há raiva, não há pressa, a função. Cada uma das 10 trilhões de vidas alinhadas em um único gesto. Não ataque, mas decisão. Mas no instante anterior, antes do movimento, antes da execução, antes da conclusão, algo interrompe, não força, não barreira, não resistência, quase. Kiumba, o sopro que não insiste, o centro que não prende, a alma que não fixa. O limiar reconhece. Isso não estava nos cálculos. Isso não pode ser processado. Isso não exige continuidade. Se nada precisa continuar, o reconhecimento não é necessário. Se o reconhecimento não é necessário, a missão
de função. O sistema hesita, não por falha, mas por ausência de necessidade. O limiar permanece, não concluído, não interrompido, não definido. E pela primeira vez, o julgamento não termina, porque não há necessidade de terminar. O sistema não responde. Não porque falhou, mas porque não encontrou o que responder. Não há erro, não há certo. Ausência. O limiar permanece, 10 trilhões de vidas agora unificadas, mas sem direção, sem missão, sem conclusão. Aquilo que buscava reconhecimento agora não encontra o que reconhecer. O não avança, o não recua, o não interfere. Aquilo que não entra no cálculo, aquilo que não pede permissão. O limiar observa e pela primeira vez não tenta integrar, não tenta compreender, não tenta agir. Mas insinua, não como força, não como técnica, não como resposta, mas como ausência de necessidade. O sopro que não insiste, o centro que não prende, a alma que não fixa. Trilhões de vidas, todas convergiram para este ponto. E este ponto não exige continuidade. Eliminar o perde sentido. Reconhecimento perde sentido. Missão perde sentido. Não como pensamento, mas como sensação. Nunca houve necessidade de começar, nunca houve necessidade de concluir. E naquilo que resta não há vitória, não há derrota, não há sistema, não há anomalia.
anomalia, apenas uma falha que não precisa ser corrigida. E essa falha respira e não precisa continuar. O sistema não encerra. Não há comando final. Não há validação. Não há recusa. Apenas ausência de fechamento. O limiar permanece, sem missão, sem alvo, sem necessidade. 10 trilhões de vidas convergiram e não encontraram um fim. Não se afirma, não nega, não responde, o não participa, o não precisa. O sistema tenta nomear anomalia, falha, inconsistência, mas cada nome se dissolve antes de fixar. Não há onde prender, não há o que definir. Kiumba não atua, Kiumba não interfere, Kiumba apenas está no ponto onde nada precisa continuar, no espaço onde nada precisa cessar. O limiar vê, não com visão, mas com ausência de impulso. Tudo foi reunido, tudo foi integrado, tudo foi tentado e ainda assim nada exige ser mantido. Reconhecimento não ocorre, não porque foi negado, mas porque não foi necessário. E naquilo que resta, não há identidade, não há função, não há destino, apenas presença. Sem forma, sem exigência, sem continuidade. O limiar não desaparece, mas também não permanece. Ele não é apagado, mas não se sustenta. E nesse ponto não venceu. O sistema não falhou. Nada foi concluído, nada foi interrompido. Apenas não foi.
foi reconhecido. Não foi reconhecido. Não há início, não há fim, não há meio. O limiar ainda não partiu, ainda não ficou. Ainda não decidiu. 10 trilhões de existências, todas reunidas, todas completas, todas sem direção. A última tarefa permanece sem execução, sem recusa, sem urgência. Eliminar-o já não exige movimento, reconhecimento, já não exige validação. Já não exige resposta. Kiumba não intervém, não impede, não conduz, ele apenas revela que não há necessidade. O limiar percebe sem pensar, sem concluir, sem afirmar que decidir é opcional. Se agir ou não agir não altera. Se concluir ou não concluir não define. 10 trilhões de vidas para alcançar o ponto onde nada precisa ser feito. Permanece sem permanecer. O sistema observa sem observar. O limiar chega sem chegar. E pela primeira vez a missão não é abandonada, não é cumprida, ela simplesmente não se torna real. Esta é a última não decisão. Não porque encerra, mas porque não precisa continuar. Nada foi resolvido, nada foi deixado, nada foi necessário. E nesse silêncio, nem mesmo o
precisa persistir. Não resta caminho. Não resta ausência de caminho. O que havia não se concluiu. O que não havia não precisou surgir. O limiar já não integra, já não observa, já não espera 10 trilhões de existências. Não se perderam, não se mantiveram, elas cessaram de precisar. Não por proteção, não por poder, mas por irrelevância da ação. Eliminar não ocorre, porque ocorrer, perdeu função. reconhecer, não ocorre, porque validar, perdeu sentido. Quiumba nem se insinua mais, porque não há ponto onde se insinuar. o limiar Deixou de ser limite e deixou de ser. Não porque falha, mas porque não há o que registrar. Não há anomalia, não há correção, não há processo, há apenas ausência de necessidade. O limiar não desaparece, mas não permanece. não se dissolve, mas não se sustenta. E então, sem decisão, Sem gesto, sem transição, algo que nunca foi início, também não termina. nenhum fim foi alcançado. Porque nenhum fim Era necessário.
limiar, não porque foi superado, mas porque nunca foi necessário. 10 trilhões de existências não convergiram, elas apenas deixaram de insistir. Não permaneceu, não partiu, não foi, nem deixou de ser. Sistema não observa, não porque cessou, mas porque não há o que ser observado. Chumba não se apresenta, não como força, não como estado, mas como aquilo que nunca precisou aparecer. Nada foi dissolvido, nada foi mantido, nada foi escolhido, nada foi recusado. A missão nunca ocorreu, não foi abandonada, não foi cumprida. Ela apenas não se tornou real. O limiar não falhou, não completou, não existiu como exigência. E naquilo que resta não há resto, não há ausência, não há campo, não há fora. Apenas aquilo que não precisa ser. Ainda há algo, mas não se sustenta. O que parecia continuar perde a força de continuar. Não há ruptura, mas também não há fluxo, apenas enfraquecimento. Cada resquício não se apaga, mas não permanece. O limiar já não conduz, já não observa, já não existe como função. O movimento não para, mas também não continua.
Ele apenas perde necessidade. Kiumba não se manifesta, mas também não deixa de estar. Não como presença, mas como ausência de exigência. Nada é encerrado, nada é mantido, nada é sustentado. E o que resta não é resta, é apenas aquilo que ainda não desapareceu. Sem força, sem direção, a dissolução continua sem continuar. E mesmo isso já não precisa persistir. Algo tenta continuar, mas não consegue. Não há interrupção, porque não há sequência. O que vinha não vem mais. O que iria não chega. Cada tentativa não falha, ela apenas não se forma. O limiar não sustenta, não conduz, não mantém. Continuidade não é quebrada, ela não consegue existir. Kiumba não dissolve, não impede, mas não permite que algo se encadeie. Nada segue, nada para, nada conecta. E aquilo que parecia fluxo se revela incapaz de acontecer. Sem antes, sem depois, sem durante. E o que resta não continua, porque nunca mais consegue.
quase não há som, mas ainda não é silêncio, porque aquilo que restava não desapareceu, apenas perdeu a capacidade de se afirmar como continuidade. E nesse enfraquecimento progressivo não há ruptura nem queda brusca. Há apenas uma redução constante da necessidade de existir como fluxo, como se o próprio impulso que sustentava qualquer sequência estivesse sendo retirado sem violência, sem intenção, apenas por ausência de exigência. E nesse estado o limiar já não atua, já não observa, já não integra, não porque falhou, mas porque nenhuma dessas funções encontra mais um campo onde possam ocorrer. E assim, o que ainda parece existir não se organiza, não se mantém, não se conecta, permanecendo como um quase resquício que não se consolida nem se dissolve. A continuidade não é quebrada, ela simplesmente deixa de se formar. E isso não acontece como evento, mas como incapacidade progressiva de encadeamento, onde cada possível sequência perde antes mesmo de nascer a força de se sustentar. E aquilo que poderia vir depois já não encontra razão para surgir, enquanto aquilo que já estava não encontra razão para permanecer, criando um campo onde antes e depois deixam de ter diferença real. E nesse campo quiumba não intervém, não dissolve, não impede, mas também não permite que qualquer estrutura recupere estabilidade, porque sua natureza não é agir sobre o que existe, mas retirar a obrigatoriedade de que algo precise continuar existindo como algo. O que ainda resta não pode ser chamado de resto, porque não há mais um todo do qual algo tenha sido separado. E assim, o próprio conceito de resíduo enfraquece até se tornar irrelevante. E o limiar, que antes era função, depois condição, então ausência, agora não encontra sequer o ponto onde poderia ser descrito, não por ter sido apagado, mas por não haver mais estrutura suficiente para sustentar sua definição. E nesse ponto o não age, não responde, não interfere, porque nada exige resposta. E o sistema não observa, não valida, não encerra, porque não há mais processo a ser concluído. Quase silêncio, mas ainda não silêncio, porque ainda há um vestígio mínimo de sustentação, não como força, não como presença, mas como aquilo que ainda não desapareceu completamente. E mesmo esse vestígio não se afirma, não se mantém, não se prolonga. Ele apenas se aproxima de um ponto onde nem mesmo desaparecer será necessário. E quando esse ponto se torna evidente, não há conclusão, não há encerramento, não há fim declarado. Há apenas a percepção de que até mesmo a necessidade de chegar ao silêncio está sendo dissolvida.
Quase não resta presença, mas ainda não é ausência total. Porque aquilo que se mantém não o faz por força, nem por continuidade, mas por um último resquício de sustentação que não se afirma como existência plena. E nesse estado não há fluxo, não há sequência, não há encadeamento possível. Apenas uma permanência enfraquecida que não encontra razão para continuar. E também não encontra necessidade para cessar. Como se o próprio campo, onde a existência poderia ser definida, estivesse se dissolvendo sem ruptura, sem queda, apenas por esvaziamento gradual daquilo que antes sustentava qualquer forma de persistência. O limiar já não pode ser reconhecido como função, nem como estado, nem como ausência definida. Porque todas essas categorias dependiam de uma estrutura que já não se mantém. E assim ele não desaparece. Mas também não pode mais ser descrito como algo que permanece, tornando-se apenas uma condição que não se sustenta como condição. Enquanto o não se move, não responde, não interfere, não por escolha ou poder, mas porque não há mais campo onde qualquer ação possa ocorrer. E o sistema não observa, não valida, não conclui, não por falha, mas porque não há mais processo a ser reconhecido. Como dissolução, nem como presença, nem como princípio ativo. Ele apenas permanece como ausência de exigência. E nessa ausência não há impulso que sustente continuidade. Não há força que exija permanência. Não há estrutura que organize o que resta. E assim, o que ainda poderia ser chamado de existência não encontra forma de se afirmar nem de desaparecer, permanecendo apenas como algo que já não se define, já não se mantém, já não se reconhece. A ausência quase total não é o fim, porque ainda há um último traço que não se dissolve completamente, mas também não se mantém como algo identificável. E esse traço não carrega identidade, não carrega função, não carrega continuidade. Ele apenas está, sem precisar estar. Nesse ponto não há conclusão, não há encerramento, não há transição. Há apenas aproximação final de um estado onde até mesmo a ideia de ausência deixará de ser necessária.
há mais continuidade. Não porque foi interrompida, mas porque não existe qualquer impulso capaz de sustentar a ideia de sequência. E nesse ponto, o que antes poderia ser percebido como presença, ausência ou transição, já não encontra campo para se manifestar, pois todas essas distinções dependiam de uma estrutura que deixou de operar. Não por falha, não por destruição, mas por ausência total de necessidade, como se a própria base, onde a existência se apoiava, tivesse sido suavemente retirada sem deixar ruptura, sem deixar vestígio. O limiar não permanece, não desaparece, não se transforma, porque nenhuma dessas possibilidades encontra suporte. E assim, não há como descrevê-lo como algo que é ou deixa de ser. Enquanto o não atua, não observa, não responde, não porque transcendeu ou venceu, mas porque não há qualquer condição que exija ação. E o sistema não registra, não valida, não encerra, não por incapacidade, mas porque não há processo algum a ser reconhecido ou finalizado. Quiumba não se manifesta como força, nem como princípio, nem como estado. Ele apenas revela que não há mais necessidade de manifestação. E nesse revelar não há movimento, não há transformação, não há dissolução ativa. Há apenas ausência completa de exigência, onde aquilo que poderia existir não precisa, e aquilo que poderia cessar também não precisa, permanecendo em um ponto onde qualquer distinção se torna irrelevante. Silêncio não é resultado, não é conclusão, não é destino, porque nada levou até ele, nada o produziu, nada o exigiu. Ele não substitui o que havia, não ocupa espaço, não encerra processo. Ele apenas está como aquilo que não precisa ser explicado, não precisa ser alcançado, não precisa ser mantido. E nesse estado não há fim, não há começo, não há meio. Há apenas ausência total de qualquer necessidade de haver algo. Porque nada foi conduzido até um encerramento. E aquilo que poderia ser chamado de conclusão não encontra base para existir como conclusão, pois não houve processo que exigisse fechamento. Não houve continuidade que pedisse interrupção. Não
Não houve movimento que precisasse cessar. E assim o que resta não pode ser descrito como resultado, nem como estado final, nem como ausência consolidada. Porque todas essas ideias dependem de uma estrutura que já não se sustenta. O limiar não termina, não permanece, não se dissolve, não se redefine, porque nenhuma dessas possibilidades encontra sentido. E assim ele não pode mais ser localizado como algo que é ou deixa de ser. Enquanto o não está presente nem ausente, não porque ultrapassou ou foi removido, mas porque não há mais qualquer campo onde presença ou ausência possam ser determinadas. E o sistema não reconhece, não ignora, não processa, não por falha, mas porque não há mais qualquer referência que permita distinção. Quiumba não se manifesta, não se retira, não se mantém, porque não há mais qualquer necessidade de manifestação. E assim aquilo que antes poderia ser entendido como sopro, centro ou travessia deixa de ser aplicável, não por negação, mas por irrelevância completa, como se até mesmo a ideia de limiar tivesse sido suavemente desfeita, sem deixar substituição. Fim sem declaração não é um fim oculto, não é um fim incompleto, não é um fim negado, é apenas a ausência de qualquer necessidade de declarar, de concluir, de marcar, de registrar. Porque nada foi iniciado, nada foi sustentado, nada foi conduzido. e assim não há encerramento. Não há eco, não há silêncio final, apenas a inexistência da exigência de que algo deva terminar. As miríades do Tao se abrem como um oceano infinito de formas, leis e caminhos que já foram completamente atravessados, compreendidos e consumidos por um olhar que não encontra mais novidade. Apenas repetição em escala absoluta, onde o excesso de existência começa a pesar como ausência, e cada nova camada revelada apenas reforça que tudo aquilo que parecia infinito é apenas variação de um mesmo princípio esgotado. Wanmujidong Daojijong Xinyi-gong. Nada resta a ser buscado dentro do Tao, pois toda a ascensão já foi realizada, toda a profundidade já foi tocada e toda a grandeza já foi medida. E nesse ponto a própria ideia de progresso se dissolve, não por falha, mas por saturação, onde continuar não é avanço, mas redundância.
e permanecer deixa de ser escolha possível. O caminho deixa de apontar para frente e passa a se fechar sobre si mesmo, como um espelho que reflete apenas o que já foi visto incontáveis vezes. E a estrutura que sustentava o sentido começa a enfraquecer, não por destruição, mas por transparência absoluta, onde tudo é visível demais para ainda carregar mistério. A grandiosidade do Tao não desaparece, mas se torna insuficiente para sustentar o impulso de continuar. E nesse instante o silêncio que surge não é paz, mas reconhecimento. Um ponto onde não há mais o que conquistar, nem o que transcender. Apenas o entendimento de que tudo que poderia ser já foi totalmente esgotado. Nasce algo que não é desejo nem intenção, mas consequência inevitável. Um deslocamento silencioso que não aponta para outro caminho, mas para fora de todos os caminhos, onde o próprio Tao deixa de ser referência e passa a ser limite. Shuyuai Tao Tao Bukaji Jini Angeli. O olhar não busca mais compreender, apenas atravessar. E nesse movimento não há direção, apenas ruptura. Não há objetivo, apenas abandono. E o primeiro passo não é dado em direção a algo, mas em direção ao que não pode mais ser contido por qualquer estrutura. Sustentava o ser perde função e o que resta não é vazio, mas ausência de necessidade. Um estado onde permanecer ou partir já não fazem diferença, pois não há mais nada dentro do Tao que possa justificar a continuidade. O Tao Kijin, o Jikeli, visível, sem impacto, sem retorno. O ser deixa de pertencer ao campo, onde tal ainda pode ser chamado de caminho. E a travessia começa, onde não há mais nada que possa ser atravessado. A descida não é escolha, não é busca, não é decisão. É consequência direta da saturação. Um afundamento inevitável para além da superfície, onde o Tao ainda mantém forma. E nesse mergulho que se encontra não é vazio,
mas acúmulo, resíduos de tudo que foi vivido, pensado e sustentado, condensados em uma camada densa onde pureza e impureza já não podem ser separadas. Kigari no soto wo mengujeng o que antes era identidade começa a se desfazer, não por destruição, mas por mistura, onde cada fragmento do ser se contamina com tudo que tocou. E não há mais núcleo estável que possa ser preservado. Apenas uma massa indistinta de memória, intenção e forma que se sobrepõem sem ordem. A descida continua e o soto revela aquilo que nunca foi limpo. Tudo que foi deixado para trás retorna não como lembrança, mas como presença ativa. E não há rejeição possível, pois rejeitar exige separação. E ali não existe mais distância entre o que é e o que foi. A travessia do Kigari não purifica, não transforma, não redime. Ela apenas expõe completamente, até que não reste nada que possa ser chamado de puro ou impuro. E quando essa distinção falha, o próprio conceito de estado se dissolve. Então, sem aviso, sem transição clara, algo se ergue diante do que restou. Não como objeto, não como estrutura definida, mas como limite absoluto. A muralha dos extremos do caos exterior, onde tudo que ainda funciona como oposição é comprimido ao máximo possível. Do Indiana, ali caos e ordem ainda existem, mas apenas como tensão final, como dois extremos que não podem mais se sustentar. E essa pressão não permite passagem por força, nem por resistência, pois qualquer tentativa de atravessar, carregando forma, resulta em fragmentação imediata. Não há caminho através da muralha, pois caminho implica direção, e ali toda a direção colapsa. Não há identidade que atravesse, pois identidade exige continuidade. E ali toda continuidade se rompe. Apenas aquilo que não precisa se manter pode sequer permanecer diante desse limite. A decisão não pode ser tomada com intenção, pois intenção ainda pertence ao que ficou para trás. E qualquer resquício de escolha se torna peso, e peso não atravessa, apenas cai de volta ao campo, onde ainda há estrutura. Então, no ponto máximo da compressão, onde tudo que ainda era algo atinge seu limite final, a muralha não é rompida, ela simplesmente deixa de impedir. E o que resta não atravessa, apenas deixa de estar contido.
O vazio pulsa antes de qualquer início, como se a própria ideia de existir estivesse sendo comprimida por algo que não aceita testemunhas. E mesmo assim, algo observa sem jamais ter surgido. Um olhar que não pertence a nada. Um ponto de presença que não encontra lugar para se fixar, enquanto o espaço ao redor se dobra como carne contida vibrando em contração silenciosa. E o tempo hesita e falha em continuar, como se a continuidade fosse um erro que ainda não percebeu sua própria falência absoluta. Não há caminho, apenas aproximação inevitável que não foi escolhida. Não há decisão, apenas atração que puxa sem origem. E o nome ainda ecoa, fraco, distante, deslocado de qualquer identidade, como um som que perdeu o direito de significar algo. Enquanto a forma começa a se curvar para dentro de si mesma, recusando o espaço ao redor. E o olhar se desfaz, antes mesmo de ver, incapaz de sustentar direção. Pois as bordas do mundo falham e deixam de delimitar dentro e fora. E o centro simplesmente não responde mais a nenhuma tentativa de reconhecimento. Algo contrai além da matéria, algo nega antes do toque acontecer. Uma presença que não se manifesta, mas impede qualquer manifestação. E o próprio ser recua como se estar ali fosse violação de uma regra que nunca foi dita. Enquanto o limiar respira sem ar, uma boca que não se abre, mesmo assim engole. Uma carne que não vive, mesmo assim recusa. Um pulso que não nasce, mesmo assim decide. E o nome repetido como erro fragmenta antes de formar qualquer estrutura, caindo antes de existir, apagando a memória de ter sido pronunciado. Rituais sem origem emergem no campo distorcido da percepção. Não como palavras, mas como vibrações que não pertencem à linguagem. Enquanto o som tenta retornar e falha perdido em um espaço que não reconhece trajetória, preso em uma ausência que não permite repetição, onde cada eco é cancelado antes de nascer. Não há mais distância, não há mais fora. O limiar não está diante de nada, não separa, não delimita, não protege. Ele está dentro do que observa, dentro do próprio ato de perceber, infiltrado na tentativa de compreender, e contrai lentamente até que toda noção de separação se torne irrelevante. E o que restava como referência desaparece sem deixar ausência. Se quebra em silêncio, a memória falha sem aviso, a presença vacila sem apoio. Então nada responde, não como negação, mas como impossibilidade de resposta. E a onda final emerge como pressão absoluta, colapso sonoro que não explode, mas comprime tudo em um ponto, onde nem o fim
consegue acontecer, deixando apenas a reverberação de algo que nunca deveria ter sido percebido. A percepção continua, mas não há centro para sustentá-la. Não há um ponto onde a consciência possa repousar ou se reconhecer. E mesmo assim, algo observa sem jamais poder afirmar que é aquilo que observa. Um fluxo contínuo que não pertence a ninguém, que não pode ser chamado de eu. Enquanto pensamentos surgem como fragmentos desconectados, ecos de algo que tenta se organizar, mas falha antes de assumir qualquer forma. E a própria experiência de existir se torna um campo instável, onde tudo acontece sem origem e sem dono. A memória tenta construir continuidade, mas se desfaz antes de completar qualquer sequência. Eventos aparecem sem passado, sensações emergem sem referência, e toda tentativa de afirmar identidade colapsa no instante em que surge, como se o próprio ato de definir um centro fosse negado por uma força que não precisa agir para dissolver. E o fluxo da consciência se estende sem direção, sem história, sem propriedade, tornando-se apenas movimento sem pertencimento, percepção sem origem, permanência sem estrutura. O nome não encontra mais onde se fixar, a forma não encontra mais limites para se sustentar, e o corpo, se ainda pode ser chamado assim, se dispersa em sensações que não se unem, espalhado em um campo que não reconhece unidade, enquanto o pensamento observa a si mesmo e não encontra ponto inicial nem final, criando um ciclo que não retorna, um espelho que não reflete, apenas repete uma ausência que se mantém como única constante possível. Mantras surgem como vibrações deslocadas, Shimumin, Shimumin, não como afirmações, mas como falhas organizadas da linguagem, tentando sustentar algo que já não pode ser estruturado, enquanto os ecos se sobrepõem e se anulam, criando uma pressão interna que não encontra saída, uma reverberação que não pertence ao espaço nem ao tempo. Não há mais dentro, não há mais fora, não há mais sujeito, não há mais objeto, apenas um campo de percepção que não pode ser atribuído, uma continuidade que não pertence a nada, onde tudo acontece sem acontecer, e a consciência, privada de si mesma, continua não como identidade, mas
como persistência inexplicável que não pode ser interrompida. O vestígio tenta se afirmar, tenta sustentar um traço de existência, tenta dizer eu, mas falha. Antes de completar, o gesto se dissolve em silêncio que não é ausência. E o colapso final não é queda nem ruptura, é apenas a revelação de que nunca houve um centro para ser perdido. Apenas a ilusão de um que agora não pode mais ser lembrado. Nada responde ao que acontece, porque o que acontece não precisa mais responder a nada. E o campo ao redor se reorganiza sem motivo, como se cada evento surgisse completo sem origem, sem passado e sem necessidade de continuidade. Enquanto a percepção tenta ligar pontos que não existem e falha repetidamente, incapaz de sustentar qualquer lógica, pois aquilo que se manifesta já nasce desvinculado de causa, e aquilo que deveria vir depois aparece antes sem ordem, sem sequência e sem justificativa. A estrutura se rompe sem ter sido quebrada. Leis deixam de operar não por destruição, mas por ausência de necessidade. E o espaço deixa de ser referência, enquanto o tempo perde qualquer função organizadora, criando um campo onde tudo ocorre sem depender de nada, onde eventos coexistem sem relação, onde consequência não segue causa e causa não precisa existir. E ainda assim algo continua acontecendo, não como processo, mas como presença incoerente que insiste em se manter ativa. Mas por inexistência de estrutura que possa ser compreendida. E o pensamento gira sobre si mesmo sem encontrar eixo, criando padrões que se desfazem antes de completar qualquer forma. Enquanto o ambiente se reconfigura a cada instante sem respeitar qualquer continuidade, e tudo que poderia ser chamado de realidade se torna apenas uma sobreposição de ocorrências sem ligação, sem coerência e sem necessidade de se sustentar. Mantras emergem como tentativa falha de organização. Não como afirmação, mas como fragmentos que tentam estruturar o inestruturável, enquanto o som se fragmenta e se recompõe sem seguir ritmo, criando uma pressão sonora que não evolui, apenas se reorganiza continuamente sem direção. Não há mais regra, não há mais padrão, não há mais base sobre a qual algo possa ser medido ou entendido.
Apenas um campo onde tudo existe sem depender de nada, onde a própria ideia de coerência deixa de ter significado, e o que permanece não é ordem nem caos, mas algo que não pode ser definido como nenhum dos dois. Uma permanência sem estrutura que não pode ser quebrada, porque nunca foi construída. Tentativa final de compreender surge falha antes de existir. Não encontra ponto de apoio, não encontra direção, não encontra sentido. E o colapso não acontece porque não há estrutura para colapsar, restando apenas uma continuidade sem forma, uma presença sem regra, um estado onde nada precisa fazer sentido para continuar existindo. Nada sustenta, nada responde, nada delimita qualquer possibilidade de orientação. E o que antes poderia ser chamado de chão não oferece apoio nem resistência. Apenas uma presença difusa que não pode ser tocada. Enquanto a sensação de queda se instala sem movimento, sem velocidade, sem trajetória. Como se cair fosse apenas uma lembrança incorreta de algo que não está acontecendo. E mesmo assim algo afunda, não em direção a um fundo, mas em direção à ausência de qualquer referência que possa definir o que é abaixo. A percepção tenta encontrar um eixo, tenta distinguir cima e baixo, dentro e fora. Mas cada tentativa se dissolve antes de se completar, e o espaço perde qualquer função de orientação, tornando-se um campo homogêneo onde tudo é igualmente indefinido, enquanto a própria noção de posição se desfaz, e o ser, se ainda pode ser chamado assim, se dispersa em um estado onde não há localização possível. Apenas uma continuidade sem direção que não permite retorno nem avanço. O contato acontece sem toque, o afundamento acontece sem deslocamento, e o que poderia ser entendido como matéria se revela apenas como uma densidade que absorve sem consumir, que envolve sem conter, enquanto formas surgem e desaparecem sem transição, fragmentos de algo que não se sustenta, ecos de estruturas que não completam sua própria existência, e tudo que tenta permanecer se dissolve em uma lentidão absoluta que não pode ser interrompida. Formas daquilo que não cresce emergem sem origem, raízes que evitam penetrar, superfícies que recusam sustentar, padrões que se retraem antes de se estabelecer, enquanto presenças incompletas atravessam o campo sem trajetória, corpos que não reconhecem a si mesmos, fragmentos conscientes que não encontram unidade, e o ambiente inteiro se comporta como uma absorção contínua que não finaliza, apenas prolonga a impossibilidade de permanecer. Não há mais referência de movimento,
Não há mais sensação de deslocamento. Não há mais diferença entre permanecer e afundar, pois tudo converge para o mesmo estado de indefinição. E o que resta não é repouso nem queda, mas uma condição onde qualquer tentativa de distinção falha antes de surgir, e o campo inteiro se estabiliza com uma ausência de direção absoluta. Vestígio de orientação tenta emergir e falha sem deixar rastro. Não encontra superfície, não encontra limite, não encontra oposição. E o estado final não é fundo, não é base, não é término. É apenas a continuidade de uma absorção que nunca se completa, onde até a ideia de ter chegado deixa de fazer sentido. Não há início, porque não há mais processo. Não há transição, porque nada precisa se transformar. E o que permanece não é resultado de algo anterior, mas uma condição absoluta onde tudo que poderia ter sido separado já não existe como distinção. E o campo inteiro se apresenta como uma presença única, onde identidade não surge, estrutura não se forma e direção não se estabelece, enquanto a percepção continua não como experiência, mas como persistência sem centro, sem dono, sem possibilidade de definição. Anatman não é mais dissolução do eu, porque não há eu para ser dissolvido. A Tattva não é mais quebra de estrutura, porque nenhuma estrutura pode sequer ser considerada. E Lo não é mais queda ou absorção, porque não há direção que permita esse movimento. E assim, os três deixam de ser estados e se tornam uma única condição inseparável, onde qualquer tentativa de distinguir aspectos falha antes de começar. E tudo se mantém como um campo coerente de ausência absoluta de coerência. A presença não se afirma, mas também não desaparece. Ela continua como algo que não pode ser removido nem definido. Uma continuidade que não depende de existência nem de inexistência. Enquanto o ambiente não reage, não observa, não transforma, mas ainda assim permanece como se estivesse sustentando algo que não pode ser sustentado, criando uma estabilidade impossível que não pode ser quebrada, porque não foi construída. Mantras surgem não como linguagem, mas como ressonâncias inevitáveis. Não
tentativa de compreender, mas como vibrações que atravessam campos sem alterar nada, mantendo uma repetição que não é ciclo, apenas continuidade sem início nem fim. Não há mais oposição, não há mais diferença, não há mais qualquer possibilidade de separação. Apenas um estado onde tudo permanece, sem precisar existir, onde a própria ideia de realidade deixa de ser relevante, e o que continua não pode ser chamado de ser nem de não ser, pois essas distinções já não possuem significado dentro desse domínio. O estado final não chega, não começa, não termina. Ele simplesmente é mantido como impossibilidade contínua. E aquilo que atravessou todas as dissoluções não se torna algo maior, não evolui, não transcende, apenas permanece como aquilo que nem mesmo este domínio consegue negar completamente. A repetição não constrói significado. Ela dissolve qualquer tentativa de formar identidade. Enquanto a mente se alonga em um fluxo contínuo que não encontra centro e não encontra limite, apenas se dispersa em uma presença que não responde e não sustenta forma alguma, aprofundando o estado até que toda referência de eu se torne inalcançável. A vibração se aprofunda e o corpo deixa de ser referência, enquanto a percepção perde direção e se torna um campo uniforme onde nenhuma distinção se sustenta e nenhuma estrutura pode permanecer, e tudo continua sem depender de causa, sem depender de consequência, sem depender de origem, apenas persistindo como uma continuidade sem eixo. A repetição não afirma, não invoca, não chama, apenas estabiliza um estado onde identidade não surge, estrutura não se forma e direção não existe, enquanto o fluxo se torna
absoluto, não como movimento, mas como permanência sem retorno, sem início e sem qualquer possibilidade de interrupção. As vozes não se somam e não se separam. Elas se fundem em uma única massa sonora que não cresce, mas se intensifica continuamente, criando uma pressão interna que não busca clímax, mas aprofundamento constante, onde o mantra deixa de ser repetido e passa a ser mantido como condição. Apenas se dilui numa continuidade, onde o som deixa de ser necessário e o estado permanece além da própria existência do mantra. Estado permanece além da própria existência do mantra, estabilizado como aquilo que não pode mais ser revertido.